Boa noite, irmãos. Saúdo esta amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E para tanto, eu gostaria de pedir ao irmão Messias que estivesse orando ao nosso Deus, entregando, consagrando ao Senhor tudo que vai acontecer aqui nessa noite, sejam os louvores cantados, seja o pregador, que seja instrumento nas mãos do Senhor, que o irmão esteja orando nesta causa. Santo e eterno Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta casa, local onde o Senhor nos concedeu de estar aqui para louvar o teu nome, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo presente da vida, pelo ar que respiramos, pelo cuidado do Senhor para com o seu povo. Aqui estamos para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. E para tanto, nós queremos apresentar, ó Deus, no teu altar as pessoas que irão participar deste culto. Ó Deus, o nosso irmão está fazendo a primeira parte, o irmão Lei, ser com ele. Ó Deus, o pregador dessa noite, cada pessoa que for participar, ó Deus, que possa ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. E a nós outros, ó Pai, prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, para que estejamos centrados aqui para receber o que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, usa poderosamente os teus servos na transmissão da palavra, ó Deus, e usa cada um. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, abençoa os visitantes que estão aqui nessa noite, ó Deus, e que possa estar tão somente ligado no céu, ligado naquilo que o Senhor vai falar. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dando seguimento ao nosso culto de adoração a Deus, vamos entoar o hino do cantor cristão de número 67. Hino do cantor cristão de número 67.
Essas irmãs que continuam aqui, vamos entoar o corinho Ele Exaltado, e na oportunidade os irmãos podem depositar no gasofilácio os seus dízimos e ofertas. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Amém, meus amados. Eu gostaria de pedir ao irmão Emilson que estivesse orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade das pessoas que tiveram de depositar os seus dízimos e ofertas. Santo e eterno Deus, nosso Pai que está no céu, Pai Santo, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade qual o Senhor está nos concedendo, Deus, neste momento, Deus, de estar aqui na Tua casa, Pai, te adorando, Pai, em Espírito, Deus, e em verdade. Eu quero te agradecer, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, Deus, que foi depositada, Pai, no Seu altar, Senhor, que essa quantia, Deus, seja feita, Deus, de acordo, Pai, a Tua vontade, usada, Pai, na Tua obra, Senhor. Que assim, Pai, o Senhor continue, Deus, abençoando todos aqueles que tiveram agora, nesta noite, Deus, a condição de estar depositando, Deus, dízimos de oferta, Deus, que Deus esteja abrindo as portas também para aqueles, a Deus, que se acham, Pai, desempregado, Deus, sem trabalho, mas que o Senhor esteja, Pai, no controle na vida de cada um, Deus. E assim, ó Pai, continue abençoando a Tua igreja, Senhor, que tudo, meu Deus, que venha, meu Deus, ser feito, que seja para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que está esse culto, meu Deus, em andamento, meu Deus, que tudo que está sendo feito, que vai ser feito aqui nessa noite, que seja para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. Também por a vida do Teu servo, o irmão que está na frente do trabalho, irmão Ney, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, dando, Pai, alegria, sabedoria da Tua palavra, Senhor, entendimento, ó Deus. E sempre, ó Deus, ele possa, meu Deus, estar firme, ó Deus, fazendo, ó Deus, o Teu trabalho, Pai, com alegria, ó Deus.
E assim, ó Pai, também a todos que estão aqui nesta noite, ó Deus, porventura se tem visitante, que o Senhor continue, ó Deus, também falando ao coração de cada um. Por isso, ó Deus, nós te oramos e te agradecendo, ó Deus, em nome do teu Filho Santo amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, vamos abrir as suas Bíblias, né? Em 1 Coríntios 10, vamos ler do versículo 23 ao versículo 33. Então, abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 33. 1 Coríntios 10, do versículo 23 ao versículo 33. Creio que os irmãos já encontraram. Assim nos diz a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de ti ou diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o Senhor, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem se sentar. E o versículo 24 aqui me chama muita atenção, dizer que é o seguinte: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Hoje pela manhã, com o irmão José Nilson, nós tivemos a conclusão, né, da lição falando acerca do amor, e a gente percebe em Cristo esse amor altruísta, né, que é o amor que não busca o seu próprio interesse, é o amor que sacrifica em prol do próximo. E eu creio que foi o irmão Renildo que citou uma situação ali, eu creio que foi uma ilustração sobre um pai que estava em alto mar, com um barco, né, com seu filho e um outro rapaz. Esse barco veio a pique e ele teve a triste escolha de apenas salvar um. E aquele pai escolhe salvar justamente o outro e não seu filho. E quando ele foi indagado sobre o porquê salvar um desconhecido e não a seu filho, ele respondeu da seguinte maneira: o meu filho já tem a salvação em Cristo. Porém, aquele outro que eu salvei em alto mar ainda não conhecia Jesus. Então ele foi altruísta, sacrificou a si próprio, porque ele sofreria as dores, a perda de um filho, mas em prol da salvação de outro, né? E aí fica aquela pergunta no ar: qual o sacrifício que temos feito para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus para outros, né? E o irmão citou ali outra questão, que foi a questão do evangelismo, de às vezes sair de casa no frio, chovendo. Eu creio que com o irmão Marival e outros irmãos, para ir pregar o evangelho, seja na Mata Medonha ou em alguns lugares remotos, que na época era bem complicado o acesso, e de repente os irmãos abandonarem o conforto do lar, de estar de repente assistindo um filme, de estar de repente num lazer com a família, para que outros pudessem ouvir Jesus, pudessem receber a salvação que outrora recebemos. Irmãos, nós não fomos chamados para ficar nos bancos das igrejas apenas ouvindo pregações que muito nos abençoam para a glória de Deus. Homens de Deus, homens incríveis do Senhor têm subido a esse púlpito aqui e pregado a palavra de Deus com muita autoridade e tem nos abençoado.
Mas, irmãos, o significado da palavra discípulo significa aprender para passar para outros. Eu, você, temos transmitido a outros esse evangelho que um dia nos alcançou. Eu, você, temos nos sacrificado, temos saído do conforto dos nossos lares para justamente pregar esse evangelho. Cabe sim, irmãos, uma reflexão em nossas vidas, para que nós não venhamos a ser apenas crentes de bancos, mas que possamos sair e propagar o evangelho de salvação, porque há muitos lá fora que ainda não conhecem Jesus. Amém? Agora teremos a participação da irmã Elionai Vasques.
Amém. Amém, meus amados. Há alguém que nos visita aqui nessa noite? Se tiver, dá só um tchauzinho para cá. Temos a irmã ali próximo a Vivo, e ali o jovem ao lado de Samuca, né? Os dois no caso estão visitando? Ou só os jovens são? Os dois? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e saibam que depois de Cristo vocês são as pessoas mais importantes aqui nessa noite. Bem? Meus amados, logo após o culto haverá uma cantina dos jovens. Nós temos aí um pastel de forno delicioso, não comi ainda, mas sente o cheiro, é uma delícia. E essa cantina é em prol da programação do Dia dos Pais, tá bem? Então, irmãos, comam, satisfaçam-se nesse manjar maravilhoso, entendendo que também é para a obra de Deus, tá bom? Então, daqui a pouquinho, logo após o nosso culto, nós teremos essa cantina que os irmãos participem, ok? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós agora teremos um hino do cantor cristão de número 60 e já convido o pregador para assumir seu posto aqui acima. Hino do cantor cristão de número 60. Amém. Eu peço ao irmão Christian que esteja orando pela vida do pregador, para que ele seja instrumento do nosso Deus na transmissão da palavra. Maravilhoso Deus, Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Pai, para juntos louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Pai, queremos agradecer pelos Jesus ofertas foram entregues, teu altar. Ser com teus servos, Pai, abençoando-nos a cada dia, dando sabedoria, que o dinheiro possa ser usado, Pai, para a obra do Senhor. Pelo pregador que vai trazer a mensagem agora,
esteja capacitando, Pai, cremos que o Senhor já capacitou o seu servo, já sabedoria ele, e aquilo que o Senhor falou para ele, Pai, que possa também transmitir, possamos estar de corações abertos para ouvirmos e colocarmos em prática a cada dia. Pelo irmão Ney, que está à frente também na primeira parte, que esteja também dando sabedoria do Senhor a cada dia, Pai, seu casamento, sua esposa, que ele possa cada vez se dedicar mais em buscar e servir ao Senhor. Amém. Por todos nós que estamos aqui, Pai, abre os nossos corações, Pai, possamos estar assim voltados, como eu falei em antemão, para ouvirmos e colocarmos em prática e sairmos daqui melhores do que nós entramos. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, essa nossa oração que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão Sidney Dias está com a oportunidade. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, amados irmãos presentes e os irmãos também que nos assistem aí através das redes sociais, né? Que o Senhor mais uma vez seja glorificado e exaltado com a pregação da sua palavra, né? Desafiando as nossas vidas a servir melhor ao nosso Deus. Hoje é domingo, nós costumamos ter um banquete aí durante todo o dia, né? Já tivemos a escola bíblica dominical, que muito nos abençoou, com as divisões de classe, com a mensagem pregada, os louvores cantados. E agora à noite continuamos a adorar ao Senhor nosso Deus. Isso é bom, que a igreja deve exercitar continuamente a adoração, o louvor e o aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e juntos vamos estar abrindo as nossas Bíblias na carta de Pedro, no capítulo 4, e vamos ler do verso 7 ao verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Leamos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sábios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos ter mais uma oração. Vou pedir ao irmão Givaldo Sequeira que esteja orando ao Senhor, pedindo a Deus mais uma vez, já forado pelo irmão Cristo, mas que o irmão ore mais uma vez, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, nos ajude a desprender dos pensamentos externos e a voltar os pensamentos para o aprendizado da palavra do Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, mais uma vez estamos reunidos, meu Pai, todos no mesmo pensamento, de louvar e bendizer o seu nome. Também, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor tem dado ao seu povo. Inclusive aqui, nós de Cabral, o Senhor tem abençoado, meu Pai, que nós não fosse a mão do Senhor sobre nossas vidas. O mundo já tinha nos destruído com tanta enfermidade, tanta coisa ruim e maligna, mas o Senhor tem sido por a sua igreja e pelo seu povo. Eu agradeço ao Senhor por tudo isso. Também eu agradeço ao Senhor pela vida do irmão Cid. Continua, meu Deus, abençoando o seu servo. Ele, juntamente com a esposa dele, os filhos dele, as filhas dele, para que ele possa, meu Pai, tudo o que quiser. Faça, meu Pai, com aprovação do Senhor e seja tudo abençoado pelo Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo, pela mensagem que vai ser agora dirigida pelo seu servo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja usando o seu servo e
que essa mensagem seja tocante ao nosso coração. Agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cristão em um mundo de trevas deve exercer seus deveres. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, como o próprio nome o diz, a epístola de Pedro, e foi escrita por volta de 64 depois de Cristo. E quem estava no comando ali do reinado do império naqueles dias foi um cidadão chamado Nero, do qual muitos já conhecem a história, que foi intitulado como um dos que mais perseguiu os cristãos. E Pedro, em meio àquela situação, sendo chamado por Jesus Cristo a fazer parte de um ministério, e agora em meio a toda esta perseguição, mas iluminado e inspirado pelo Senhor, fez-se necessário escrever esta carta que muito nos abençoa. E com certeza, Deus usando aquele apóstolo para que em nossos dias possamos tirar lições maravilhosas e abençoadoras para com as nossas vidas, no propósito de ser desafiados pelo Senhor a estar servindo a Deus, mesmo em meio a situações adversas. O apóstolo Pedro foi chamado a seguir a Cristo no início do ministério de Jesus. Claramente o Senhor escolheu Pedro para que desse lições específicas ao longo do Evangelho. Ninguém melhor do que Pedro para escrever a respeito do assunto daquele que foi escolhido do meio dos pecadores e pescadores. E este homem, dos quais nós estudamos e lemos sobre ele, homem que não tinha muito conhecimento, mas foi chamado pelo Senhor ao ministério, ou seja, mostrando que não é grau de escolaridade, mostrando que não é classe social, mas mostrando que é chamado e escolhido por Deus a participar de uma obra, de um ministério da salvação. Então, portanto, irmão, se você acha insuficiente a participar da obra de Deus por conta de grau de escolaridade, de condições financeiras, saiba que é Deus que lhe capacita, é Deus que vai lhe usar, é Deus que vai lhe direcionar a tal ministério. E agora estava aqui o cidadão Pedro, pescador, certamente pobre, em uma obra tão grandiosa de salvação, desafiando impérios e reinados em prol da ministração da palavra de Deus, em prol da salvação de muitos dos que aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas. Certamente os irmãos conhecem a história do apóstolo Pedro e o seu fim, do qual a sua esposa foi crucificada, e ele ali encorajando, dizendo a ela: lembra-te do Senhor. E o mesmo apóstolo sofreu o mártiro da crucificação, e ele expressando, dizendo que não era digno de ser crucificado igual ao Senhor Jesus Cristo, mas gostaria de ser crucificado de cabeça para baixo, e assim foi martirizado dentro. Ou seja, um cidadão que entregou a sua vida em momentos de trevas, de perseguição, em prol da pregação do Evangelho, em prol da salvação de vidas, para que o reino do Senhor Jesus Cristo assim fosse dado continuidade. E esse desafio, irmãos, ele perdura para com as nossas vidas, nos dando entendimento que mesmo em situações adversas, mesmo em momentos de trevas, a igreja, o escolhido, o chamado por Deus, deve marchar com o intuito de que o Senhor seja glorificado, de que a palavra de Deus seja pregada e de que vidas possam ser salvas. Nero morreu, ficou ali na história a perseguição aos cristãos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo,
mas vidas foram salvas e hoje estamos nós aqui, testemunhas do poder da salvação através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estamos em um mundo de trevas e devemos exercer os nossos deveres, mesmo que isto custe as nossas vidas. Talvez, se houvesse perseguição como naqueles dias, muitos dos que estão aqui presentes sucumbiriam à sua fé. Ou talvez dobraria ao ponto de serem crucificados de cabeça para baixo, cortado ao meio, decapitado. Não sei de certo, mas eu acredito e creio que o Senhor fortalece a sua igreja e que mesmo em momentos de perseguição, os servos do Senhor, assim como aconteceu no passado, sustentarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje não vivemos este momento de perseguição, mas vivemos em momentos dos quais nós temos visto um certo comodismo da igreja em relação a esta pregação, a esta evangelização, ao propósito de que o ministério do Senhor Jesus Cristo seja dado continuidade, mas este continua sendo o desafio para a igreja do Senhor Jesus Cristo, este continua sendo um dever do cristão. Ao converter a Jesus Cristo, iniciamos uma vida cristã, ou seja, o velho homem se passou e agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, pois não existe conversão sem mudança, pois aqueles que praticavam coisas das quais o mundo lhe oferecia, já não praticam mais. E certamente Pedro passou por esse processo de mudança, no qual abandonou algumas, principalmente a sua atividade de pescaria, mas alguns costumes ou vícios que por ele era praticado, aceitando a Cristo aquele convite feito, agora prosseguindo, convertido no Senhor Jesus Cristo, dando um testemunho de fiel cristão. Isso significa mudança, transformação. Portanto, alguns costumes e vícios que tínhamos antes não devem continuar se tais inferem um comportamento cristão. Se você tinha algo que vai inferir, algo que vai tornar-se pecado na comunhão com o Senhor, seu Deus, o nosso Deus, deve ser deixado e abandonado, pois agora vivemos em uma nova vida. E Pedro certamente passou por essa situação. E tanto como alguns costumes devem ser deixados, outros devem ser agregados, para que agora o corpo de Cristo haja essa unidade, haja esta comunhão, para que Deus possa ser glorificado e a igreja edificada, e esta obra de salvação que foi dada aos homens, a responsabilidade, seja dada a continuidade. E no século 21, no ano de 2021, está eu e você com este desafio de dar continuidade à pregação da palavra de Deus, vivendo nos costumes e na direção dada pelo Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, alguém que tinha o costume de ir para os bares ou festas mundanas, deixou tudo isso para seguir ao Senhor e agora adotou-se os novos costumes de vir aos cultos, ler a palavra de Deus, orar com o Senhor, pedindo direção para a sua vida, abandonando aquilo que porventura se tornara pecado na comunhão com o Senhor, para viver uma nova vida, edificado unicamente pela graça salvadora. E Pedro vai escrevendo nesta carta, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, e vai nos trazer alguns alertas de como devemos agir, e apresenta alguns deveres que devem ser exercitados entre
os cristãos, aqueles que se converteram e têm Cristo como Salvador das suas vidas. Portanto, irmãos, vamos ler alguns deveres citados por Pedro nesta carta, nestes versos que nós lemos, para que os cristãos participem do corpo de Cristo, exercitando tais deveres. Em primeiro lugar, Pedro apresenta o dever de sermos criteriosos e sóbrios. O interessante é que ele inicia nesse versículo 1, chamando a atenção na sua carta, no verso 7, dizendo: olha, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, ele está afirmando que o fim de tudo está próximo, por isso devemos ser criteriosos e sóbrios. Se você tem algo que está finalizando, você vai aprender a valorizar mais, dizer: olha, está acabando, está chegando ao fim, eu vou me dedicar mais, eu vou ser criterioso, eu vou ser sóbrio, eu vou exercitar isso com mais dedicação, com mais firmeza, com mais fidelidade. E Pedro não estava escrevendo isso dizendo que o fim estava próximo a respeito da sua vida, mas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que tanto é pregado, tanto é mencionado, para que isso traga uma sobriedade, isso traga o critério para alguns cristãos de dizer: olha, eu devo exercitar uma vida de santidade, eu devo viver na direção do Senhor, eu devo deixar que o Espírito Santo de Deus me guie e me instrua ao ponto de eu ser um santo do Senhor. Irmãos, hoje nós temos visto que esse critério e essa sobriedade tem perdido a eficácia na vida de muitos cristãos. Mas o alerta de Pedro continua: o fim está próximo, o fim se aproxima. Isso é trazendo para a igreja, para aqueles que se converteram, aqueles que deixaram os maus costumes e adotaram os novos costumes na presença do Senhor, a fim de que estes, por meio destes deveres solicitados por esta carta, atente para uma santidade em prol de viver em comunhão com o Senhor, com Deus da sua salvação. Hoje nós temos visto que a igreja tem deixado muito a desejar no critério de bom testemunho. Infelizmente tem acontecido isso. Mas devemos, irmãos, ser criteriosos, devemos ser sóbrios, fazer as nossas coisas com o entendimento de que somos novas criaturas, de que o velho homem foi deixado para trás, exercitar as nossas atividades, seja ela secular, no trabalho, na negociação, naquilo que é feito por nós no dia a dia, mas de maneira que isso venha trazer bênção para aquele que está participando deste relacionamento conosco, ao ponto de dizer: olha, eu vejo naquele irmão uma nova criatura, ao ponto de dizer: olha, eu vejo que aquele irmão foi transformado. Então Pedro está trazendo este entendimento para que houvesse entre os irmãos, os leitores desta carta, esta sobriedade e este critério de saber direcionar as nossas decisões em prol da glória de Deus, em prol da edificação do corpo de Cristo. E ele chama a atenção neste verso de número 1, para que atentem, pois o fim está próximo. Ou seja, o que você tem para fazer em relação à mudança, no sentido de santidade e obediência, seja urgente, pois o Senhor está voltando. Mude, deixe que o Senhor haja em seu coração,
aquilo que você sente que é pecado, aquilo que você sente que não traz edificação no corpo de Cristo, aquilo que você vê que para o próximo não é um bom testemunho, abandone isso e deixe que o Senhor haja em sua vida, em seu coração, pois o Senhor certamente voltará e levará a sua igreja. Ser criteriosos e sóbrio implica não só em deixar levar por emoções ou paixões, mas manter uma perspectiva eterna na esperança de um dia estar com o Senhor. Não ser deixado levar pelas emoções. É o que nós muito temos visto por aí. Eu falhei, eu errei, pois fui conduzido pela emoção. Pedro está dizendo: olha, irmãos, é um dever de todo cristão, em um mundo de trevas, ser criterioso, ser sóbrio, não deixar ser levado pelas emoções, pelos sentimentos, as paixões deste mundo, mas entender que é uma nova criatura que foi transformado e agora a sua perspectiva, a sua visão é os céus. Mas às vezes o embaraço deste mundo tem enredado a muitos. E aí você perde essa visão do eterno, perde essa visão do céu, e de repente está olhando para baixo, para as coisas deste mundo, e já não mais exercita com criteriosidade ou sobriedade uma vida cristã em santidade e comunhão com o Senhor. E Pedro está alertando nesta carta, chamando a atenção, dizendo: olha, o fim de todas as coisas está próximo, portanto seja sóbrio, seja criterioso. Talvez a gente fica mais em stand-by por conta de não ter uma visão espiritual, das coisas do mundo espiritual, dos demônios, da perseguição maligna. Aí você fica mais tranquilo, mais sossegado. Talvez você nunca teve uma experiência sobrenatural, e aí você fica naquela tranquilidade, dizendo: mas sossego, vou pecar aí, pois a graça alcança todos. A graça alcança todos que dá lugar e vive em comunhão com o Senhor. E Pedro estava trazendo este alerta para que os irmãos ali entendessem que o dia do Senhor estava aproximando e que aqueles irmãos, nós deveríamos e devemos estar em obediência, em sobriedade, e sermos criteriosos, observando os mínimos detalhes, pois o Senhor virá e levará a sua igreja. Não devemos deixar ser levado pela paixão ou emoção, pois alguns, ao verem Cristo operar milagres, fez com que uma grande multidão o acompanhasse. Mas quando entenderam que não era simplesmente os milagres que alimentavam aquela paixão, aquela emoção, mas a mudança, a transformação de vida, a conversão, alguns abandonaram a Jesus. João escreveu a respeito disso, mostrando que aquela multidão, no fogo da emoção, no fogo da paixão, dizendo: olha, é este que cura, é este que multiplica os pães, é esse que faz os milagres, é esse que nós devemos seguir. E quando Cristo apertou o sermão, dizendo: olha, deve haver mudança, deve haver conversão, deve haver transformação, deve ser mudado, alguns daqueles ali abandonaram e não mais seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Quantos já passaram por essa igreja e viveram um momento de emoção em busca da cura de um familiar, ou por causa de um problema financeiro, ou pela libertação de vício, ou pela conquista de uma posição que depende até mesmo de votos?
mas pela emoção e pela paixão não foi criterioso e não se faz aqui presente e nem no corpo de Cristo. Pedro está chamando a atenção e dizendo: olha, igreja deve ser criteriosa, olha, igreja, devemos ser sóbrios, não deixe ser levado pelas emoções. O Senhor cura, o Senhor opera milagres também, mas Ele quer mudança de vida, Ele quer transformação, Ele quer que o servo dele viva em santidade e comunhão com Ele. E muitos destes que pelas emoções por aqui passou, já não estão mais conosco, pois não viveram sóbrios, irmãos. Não foram criteriosos, simplesmente foi carregado pela emoção. Se hoje todos estes estivessem aqui, esses 600 lugares não caberiam. Mas infelizmente não exercitou o dever da sobriedade, não exercitou o dever de ser criterioso. Uma mente vitimada por emoções, descontrolada ou desequilibrada por causa da paixão nas atividades mundanas, uma mente que não pode conhecer a plenitude da santa comunhão com Deus em oração. Portanto, ser sóbrio e criterioso a bem das vossas orações, conclui Pedro, o verso 7, alertando aos irmãos, dizendo: olha, o fim está próximo, sejam sóbrios, sejam criteriosos ao bem das vossas orações, para que Deus ouça as suas orações, para que o Senhor, por meio da sua vontade, opere nas suas vidas, a fim de que vocês permaneçam servindo a Ele, a fim de que vocês não desistam, a fim de que vocês não renunciem, pois aqueles dias eram dias maus, e a perseguição era terrível. E Nero pegava os cristãos e empalava na frente do seu castelo e tocava fogo. Então aquele que só era movido pela emoção, aquele que só era movido pela paixão, de forma nenhuma ia continuar servindo ao Senhor. Em nossos dias, irmãos, não existe essa perseguição de Nero, mas existe muitos que é movido pela paixão e pela emoção. E aí passa-se um ano, passa 2, 3, e aquele cidadão que se envolvia, que participava, que dava de tudo para dar continuidade à pregação da palavra, ao ministério do Senhor Jesus Cristo, agora a sua fé está se sucumbindo. E Pedro está dizendo: olha, seja sóbrio e criterioso a bem das vossas orações, para que o Senhor lhe fortaleça, para que o Senhor lhe fortifique, e no momento que oscilar a sua fé, o Espírito Santo de Deus vai preencher aquele vazio e vai lhe reavivar e trazer a comunhão com o Senhor, de maneira que você vai lembrar aquilo que você viveu, aquilo que você está vivendo, aquela mudança que Deus fez em sua vida, e dizer: olha, para trás não volto mais. Eu não sou igual a porca que voltou ao lamaçal. Eu não sou igual ao cachorro que comeu o próprio vômito. Eu sou um servo do Senhor e vou permanecer fiel. Isso é ser sóbrio. Isso é ser criterioso. É você observar que Deus me mudou, que Deus me transformou para você participar de um reino eterno, não com a visão terrena das emoções, direcionada por atividades mundanas, aos desejos deste mundo, mas na perspectiva de dizer: olha, eu sou um cidadão do céu, ainda que venham as adversidades, as perseguições, os momentos difíceis, a briga interna, em comunhão com o Senhor, orando a Ele, eu vou permanecer fiel. Devemos ser criteriosos. Sede criteriosos e sóbrios, perto está a volta de Jesus.
Uma mente fixada na volta de Jesus está purificada, não espera emoções externas, mas mantém a comunhão com o Pai e o Filho, produzindo em sua vida a alegria de servir ao Senhor. Você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, você vai olhar para frente e para trás e vai ver que toda a situação que lhe cerca não está favorável, mas você vai lembrar e dizer: olha, eu tenho uma promessa que é eterna. E firmado nesta promessa, ancorado nesta promessa, vai passar um mau tempo e eu vou continuar, eu vou resistir, pois a minha promessa é a mansão celestial. Não é emoções externas, não é bens materiais, não é companheirismo do próximo, não é milagres, não é a cura, mas é a salvação. E esta salvação é eterna. Às vezes no mundo em que nós vivemos, se os irmãos notarem toda a mídia, tudo que é praticado, é como se direcionasse, pois eles não têm a Cristo, a um foco terreno, né? Embora agora já estão com a visita aí ao espaço, mas olhando para o espaço e não para Deus. E de uma certa forma isso tem contaminado a igreja, influenciado a muitos. E de quando as coisas não estão favoráveis, você começa a murmurar, maldizer, dizer: olha, não está fácil. Realmente não está. Mas devemos continuar servindo a Cristo, não movido pelas emoções, mas fixado tão somente na esperança eterna. Sede sóbrios, sede criteriosos e sóbrios. Pedro continua ainda nesta carta, mostrando um segundo dever que deve ser exercitado para com a igreja, que era o amor intenso uns para com os outros. Foi estudado aí 4 lições na escola bíblica dominical a respeito deste assunto, e muito aprendemos, muitos comentários, muitas participações, e podemos ali tirar lições abrangentes e proveitosas para as nossas vidas, né? Em cada comentário. Até o irmão Ney já citou uma fala aí do irmão Renildo, apontando a respeito do amor. E Pedro agora está chamando a atenção dos seus leitores, da igreja do Senhor Jesus Cristo, no verso 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Fez-se necessário usar a expressão intensidade. Intensidade. O significado disso é esticar-se, esforçar-se. Esse tipo de amor existe que um cristão coloque o bem espiritual do outro acima dos seus próprios desejos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então é você olhar para o próximo e dizer: olha, você está superior a mim, ainda que eu queira fazer algo, conquistar algo, mas eu vou lhe ajudar naquilo que você necessita. Então Pedro está mostrando ou escrevendo, dizendo que o amor tem que ser exercitado, é um dever do cristão, e este amor deve ser intenso uns para com os outros. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele vai mostrar esse amor intenso em Cristo Jesus, o qual é o nosso exemplo maior, nos dando o entendimento da maneira que devemos exercitar este dever de amar uns para com os outros, com a intensidade do qual foi exercitada por Jesus. Filipenses 2, de 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses, chamando também a atenção de que o amor deve ser exercitado intensamente, assim como fez Jesus Cristo, deixando o seu trono de glória, deixando o seu reino celestial, a bem da salvação de todos aqueles que creem nele como Salvador das suas vidas. Portanto, irmãos, este é o dever do cristão, mesmo em meio ao mundo de trevas, exercitar o amor intenso. Algo que é difícil até mesmo de falar, mas nós temos visto um ponto negativo muitas das vezes na igreja do Senhor em relação a isso. Essa intensidade neste amor. Eu sei que naqueles dias eram momentos que muitos se alojavam em caverna pelas perseguições, outros isolados, mas aqueles irmãos, eles não perdiam esse foco de amar. E este mesmo amor, com a mesma intensidade, ele é exigido como dever para nós em nossos dias, irmãos. E devemos fazer isso. Você olhar para o seu irmão, ver a necessidade, ajudá-lo naquilo que é necessário, seja no aconselhamento, seja numa oração, seja na alimentação, se for necessário, mas estar próximo e demonstrando este amor. Não simplesmente expressar e dizer, eu amo meu irmão, mas mostrar em atitudes. Cristo não fez isso em atitude? Morreu na cruz do Calvário para perdoar a mim e a você? Porque você diz que ama e não demonstra atitude. Chegou ao ponto de Tiago dizer, olha, fé sem obras é morta, que valor tem? O amor que não é demonstrado, do que fala? Só expressão? Portanto, irmãos, devemos exercitar este amor, assim como Cristo demonstrou. O amor cobre multidão de pecado. Ele faz uma citação de Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isso significa que cristãos devemos sempre estar prontos. Isso significa que nós cristãos, irmãos, devemos sempre estar prontos a perdoar insultas e grosserias de um cristão para com o outro. Este amor vai além de perdoar e cuidar, zelar para que nosso irmão permaneça na fé em Cristo. O que depender de você, faça a fim de demonstrar a intensidade do seu amor para com o seu irmão. Ele faz essa citação de Provérbios, para que os irmãos entendessem que mesmo ainda que foi inflamado, mesmo ainda que foi tratado com grosseria, deve perdoar um ao outro, pois a perdão dos pecados ou o ódio deixado, o perdão liberado, o amor vivido na intensidade, ele cobre todas as transgressões. E Pedro está dizendo, olha irmãos, é um dever dos servos do Senhor exercitar esse amor intenso uns para com os outros. Isso deve ser vivido por nós, irmãos, para que Deus possa ser glorificado, para que haja na igreja crescimento espiritual, e todos possam ver esta comunhão, esta unidade, este amor vivido. Graças a Deus que nossa igreja muito tem feito isso, para a glória do Senhor e
e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Terceiro dever, ele mostra no verso de número 9, chamando a atenção de que a igreja ou os crentes em Jesus Cristo devem ser hospitaleiros. No verso de número 9 diz: sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. O amor é algo praticado, não somente emocional. Na época de Pedro, o amor incluía abrir as portas de casa para outros cristãos necessitados. Cuidar deles também incluía abrir as portas da sua casa para os cultos da igreja e a hospitalidade para os forasteiros. Nós sabemos que em nosso contexto, hospedar um forasteiro é algo que você já tem que usar a criteriosidade e a sobriedade, né? Rapaz, eu vou botar esse cidadão dentro da minha casa. Mas isso acontecia normalmente naqueles dias, principalmente quando chegava um cristão dizendo: olha, estou sendo perseguido, estou sendo condenado por servir ao Senhor. E ali rapidamente os cristãos abriam as suas portas e diziam: olha, irmão, pode ficar aqui em casa o tempo que você quiser, até que tudo se normalize ou até que nós partimos para a glória juntos. Mas em nossa época nós devemos ter cautela, né? Sei que estamos na pandemia, mas a hospitalidade também é abrir a porta da sua casa para as atividades da igreja, os cultos. Isso não deve se perder. Se os irmãos notarem, mesmo antes da pandemia, houve um certo recuo da igreja, dizer: olha, irmãos, vamos fazer um culto na minha casa, abrir as suas portas. Isso vai trazer tanto edificação na comunhão da igreja, tanto quanto na família que abrir a sua porta para que haja ali os cultos, para que sejam feitos os cultos domésticos no lar. E Pedro está dizendo: olha, é necessário que seja feito esta hospitalidade, que deve ser exercitado esta hospitalidade para com o Senhor, com os servos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a igreja deve buscar a cada dia estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os servos, sendo hospitaleiro para com o necessitado. A igreja tem feito isso. E Pedro alerta: sem murmuração àqueles que ajudam o próximo, mas murmuram. E ele ainda faz um alerta dizendo: olha, é um dever da igreja ser hospitaleiro, mas é necessário que esta mesma igreja não murmure quanto a este dever. E aí existe aqueles que vai dizer: pedindo novamente, não está trabalhando. Se soubesse, não tinha dado. É isto que Pedro está alertando, dizendo: olha, irmãos, sede sóbrio, sede criteriosos, viva este amor intenso e também sede hospitaleiro. Está necessitando? Ajude. Abençoe o seu irmão, abençoe o seu próximo, para que a comunhão na igreja possa ser dada continuidade, sustentada tão somente pelo Senhor Jesus Cristo. Quarto e último dever: devemos servir uns aos outros. Verso 8, ou verso 10, desculpe, irmãos. E aí ele diz aqui: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Ele chama a atenção da igreja a atentar para o comportamento cristão, e agora vai chamando este relacionamento interno para que os irmãos possam entender que eles, servindo a Cristo, também devem servir ao próximo. Mas quem servir o outro? Quando você olha para o outro, você já quer se sentir superior a ele, né? E Pedro está dizendo: olha, sirva uns aos outros. Esse é um dever do cristão. Cristo mostrou isso em exemplo, pegando ali aquela bacia, o pano, lavando os pés dos discípulos, mostrando o serviço.
para que todos entendessem que ninguém era superior. Não havia e não há superioridade dentro da igreja, mas todos são salvos. Todos são filhos de um único Deus. E deve haver esse equilíbrio ao ponto de você dizer, olha, eu me disponho, eu me coloco à disposição de estar servindo ao meu irmão naquilo que for necessário. Não só sendo hospitaleiro, mas servindo uns aos outros. Este é o dom. O dom de servir é comparado na construção civil, o alicerce, a base. Aquilo que na maioria não se vê, mas é o que sustenta a casa, o que sustenta o prédio. Serviço. Você olha para uma construção dessa e você não sabe quantos pilares tem aqui, né? Quantas sapatas tem. Mas elas estão aí e estão sustentando os prédios. Esses são os irmãos que servem. Talvez não é dado tanta ênfase a esses irmãos, mas é um serviço que traz essa sustentabilidade para a igreja. É aquele que vê a necessidade do outro e vai até a sua casa, acompanha diante daquela necessidade, orienta naquilo que é preciso, dizer, olha irmãos, eu estou pronto a lhe ajudar, eu estou pronto a lhe servir. Tem o que para fazer aí? O irmão está enfermo, não está em condições de fazer, não irmão, eu vou lavar os pratos, eu vim varrer a sua casa, eu vim lhe ajudar naquela necessidade que você precisa. E Pedro está chamando a atenção da igreja a exercitar, a viver este serviço uns para com os outros, colocando um superior, ou você olhar para o próximo e sentir igual a ele, colocando ele superior a você, para que esse serviço seja exercitado de maneira que não haja um desequilíbrio, mas uma harmonia no crescimento da obra de salvação, da obra do Senhor. Portanto, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve exercitar esse dom. Nem todos têm o dom de servir, mas aqueles que têm devem exercitar ou praticar o mesmo com mais dedicação. Este dom é uma habilidade sobrenatural que Deus concede por meio da sua graça à igreja, por meio do Espírito Santo, mas independente de ter ou não o dom de servir, o cristão tem o dever de servir uns aos outros. Talvez você diz, eu não tenho o dom de servir, mas é um dever seu, como servo do Senhor, estar servindo ao seu irmão naquilo que era necessário. Pedro ensina a esses deveres cristãos, a fim de que o Senhor seja glorificado, seja agindo com sobriedade ou hospitalidade, demonstrando serviço, amando uns aos outros, para que Deus seja exaltado. E ele conclui no verso 11 dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que possamos observar os nossos deveres como cristãos e exercitar de acordo à vontade do Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos dê uma noite debaixo da sua graça. Vamos ter mais uma oração e após esta oração vamos estar finalizando o nosso culto. Algum aviso aí, mano? Não, né? Então vou pedir ao pastor Sérgio que esteja orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo pelos ensinamentos do Senhor e pedindo a Deus misericórdia, né? Para que possamos botar em prática aquilo que o Senhor nos instruiu, aquilo que o Senhor nos ensina através das Sagradas Escrituras. Soberano e amado Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Nos derramamos diante da beleza da Tua santidade. Queremos agora, Pai querido, Senhor, Te agradecer pela porção da palavra que o Senhor nos deu essa noite, Pai querido. Pai, que ela encontra, Pai amado, Senhor, em nossos corações
uma terra fértil, Senhor, que ela possa, Pai, crescer e dar frutos, ó Pai querido, Senhor. Que nós possamos entender, ó Pai querido, Senhor, que o cristão, Senhor, que fica parado, Senhor, ele é inútil para Ti, Senhor. Mas aquele que sai, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor, servindo, sendo hospitaleiro, Pai querido, Senhor. Esse, ó Pai amado, Senhor, compreendeu realmente o que é ser um chamado de ser servo, de ser discípulo, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por essa noite, pelo dia que nós tivemos, ó Pai querido, e por um culto que nós pudemos prestar a Ti nesta noite, Pai. Nos abençoe agora, Pai amado, nos despeça debaixo da Tua santa paz, nos leve de volta aos nossos lares, ó Pai querido, Senhor, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Deus assim nos abençoe e uma noite, uma semana debaixo da sua proteção.